Você está prestes a acompanhar um capítulo profundo e potencialmente transformador da política internacional contemporânea. Nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou uma decisão que promete alterar relações diplomáticas, acordos energéticos e o equilíbrio geopolítico em toda a região das Américas. Ele assinou uma ordem executiva que declara uma emergência nacional e ameaça impor tarifas adicionais a qualquer país que venda ou forneça petróleo a Cuba. Este movimento vai muito além de uma simples retórica de política externa. A Casa Branca classificou o governo cubano como uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e afirmou que a medida é necessária para proteger os interesses estratégicos dos Estados Unidos no cenário global. A ordem não estabelece automaticamente quais países terão tarifas impostas, nem o percentual dessas taxas. Ela cria um novo mecanismo. Caberá ao secretário de Comércio, com orientação do secretário de Estado e outros órgãos, identificar se um país vendendo ou fornecendo petróleo a Cuba deve estar sujeito a essas tarifas. A decisão, em última análise, poderá ser revista ou alterada dependendo das ações de Cuba ou desses países. Cuba, por sua vez, respondeu com firmeza. O governo da ilha condenou a ameaça como um ato de coerção e chantagem econômica, denunciando que tal medida teria efeitos devastadores sobre a economia cubana, que já enfrenta uma profunda crise energética. Autoridades cubanas afirmam que a política visa sufocar a população e aumentar o sofrimento no país. O impacto já se faz sentir. Cuba depende de importações externas de petróleo para manter seus serviços essenciais, incluindo transporte, eletricidade e atividades básicas de saúde. Autoridades em Havana alertam que, sem fluxos energéticos estáveis, o país enfrenta riscos de agravamento da crise sanitária, social e econômica. Ao mesmo tempo, países que tradicionalmente forneciam petróleo à ilha agora se veem em uma encruzilhada diplomática. O México, por exemplo, tem sido um dos principais fornecedores de combustível para Cuba nos últimos meses, apesar da pressão norte-americana. A ameaça de tarifas colocou o governo mexicano em um dilema crítico: continuar seus laços energéticos e arriscar retaliações econômicas, ou reduzir o apoio e criar uma crise humanitária ainda mais profunda em Cuba. Essa dinâmica coloca em evidência um dos dilemas mais complexos da política internacional moderna. Até que ponto um país pode influenciar o comportamento econômico e diplomático de outros através de mecanismos coercitivos, e quais são os limites éticos e estratégicos de medidas tão agressivas? A partir desse ponto, o cenário se amplia e ganha contornos ainda mais delicados. A ameaça de tarifas não atinge apenas Cuba de forma direta, mas lança uma sombra sobre todo o sistema de comércio internacional, especialmente no setor energético. Países que mantêm relações pragmáticas com Havana agora precisam recalcular risco, medir custos políticos e avaliar até onde estão dispostos a ir diante da pressão de Washington. Nos bastidores, diplomatas avaliam que a medida funciona como um recado claro: negociar com Cuba passa a ter um preço elevado. Não se trata apenas de petróleo, mas de estabelecer um precedente. Ao vincular tarifas comerciais ao comportamento político de terceiros países, os Estados Unidos ampliam o alcance de sua política externa para além das sanções tradicionais, criando um instrumento de pressão indireta que pode ser replicado em outros contextos globais. Analistas em política internacional destacam que esse movimento reforça uma estratégia de isolamento econômico. Ao dificultar o acesso de Cuba a fontes de energia, Washington busca enfraquecer a capacidade do governo cubano de sustentar sua estrutura interna. Energia, nesse contexto, não é apenas combustível, é poder, estabilidade e controle social. Sem petróleo suficiente, a máquina do Estado perde força e o impacto recai diretamente sobre a população. Ao mesmo tempo, cresce o receio de que essa estratégia produza efeitos colaterais. Ao pressionar parceiros comerciais, os Estados Unidos correm o risco de gerar atritos diplomáticos com países que, embora aliados em outras frentes, mantêm interesses próprios na região do Caribe e da América Latina. Para muitos desses governos, aceitar a imposição norte-americana pode significar abrir mão de soberania econômica e de autonomia diplomática. No caso da América Latina, o tema reacende memórias históricas sensíveis. A ideia de que decisões tomadas em Washington podem determinar quem pode ou não comercializar com quem ainda desperta resistência em setores políticos e acadêmicos da região. Em silêncio, alguns governos observam, calculam e aguardam para entender se essa ameaça se transformará em ação concreta ou se funcionará apenas como instrumento de dissuasão. Enquanto isso, dentro dos Estados Unidos, a decisão também gera debate. Parte do estabelecimento político vê a medida como necessária para reafirmar liderança e mostrar firmeza diante de regimes considerados hostis. Outros alertam que o uso excessivo de tarifas como ferramenta política pode enfraquecer a credibilidade do país, provocar retaliações e tensionar cadeias globais de abastecimento já fragilizadas. Cuba, no centro dessa tempestade, enfrenta um dilema existencial. Com uma economia pressionada, escassez energética recorrente e dificuldades estruturais, cada novo obstáculo amplia o desafio de manter serviços básicos funcionando. O discurso oficial aponta para resistência e denúncia internacional, mas a realidade impõe limites concretos que não podem ser ignorados.
ignorado. O que se desenha, portanto, não é apenas uma disputa bilateral entre Estados Unidos e Cuba. É um teste de força sobre até onde vai a influência norte-americana, como os países reagem quando interesses econômicos colidem com pressões políticas e qual será o custo global de transformar o comércio internacional em campo de batalha diplomática. Nada indica que esse episódio se encerrará rapidamente. Pelo contrário, ele pode ser apenas o início de uma nova fase de tensões, onde energia, tarifas e política externa se misturam de forma cada vez mais intensa, redefinindo alianças, estratégias e o próprio equilíbrio do poder global. À medida que os dias avançam, o impacto dessa decisão começa a ser avaliado com mais frieza por centros de análise econômica e estratégica ao redor do mundo. Especialistas alertam que a simples ameaça de tarifas já é suficiente para provocar mudanças de comportamento no mercado. Empresas, governos e intermediários passam a agir com cautela, adiando o contrato, revisando rotas de fornecimento e buscando alternativas que reduzam a exposição a possíveis sanções norte-americanas. No setor energético, esse efeito psicológico é especialmente poderoso. O petróleo não é apenas uma commodity comum, ele sustenta economias inteiras e influencia decisões políticas de longo prazo. Quando um grande ator global sinaliza que está disposto a punir quem desafiar sua estratégia, o reflexo imediato é a retração. Para Cuba, isso significa menos opções, menos margem de negociação e uma dependência ainda maior de poucos parceiros dispostos a assumir risco. Em paralelo, a situação expõe uma contradição central da política internacional contemporânea. Ao mesmo tempo em que se defende liberdade de mercado e o livre comércio, instrumentos econômicos passam a ser utilizados como armas políticas. Essa lógica levanta questionamentos sobre a previsibilidade das regras globais e sobre a confiança mútua entre estados que compartilham o mesmo sistema econômico internacional. Nos corredores diplomáticos, a pergunta que ecoa é simples, mas profunda. Se hoje o alvo é Cuba, quem pode ser o próximo? Países que mantêm relações comerciais complexas com diferentes blocos começam a refletir sobre sua vulnerabilidade. A possibilidade de que tarifas sejam usadas como punição política amplia a sensação de instabilidade e incentiva estratégias de diversificação, afastando gradualmente algumas nações da órbita de influência tradicional dos Estados Unidos. Dentro de Cuba, o discurso oficial busca transformar a pressão externa em narrativa de resistência. Autoridades falam em soberania, autodeterminação e enfrentamento histórico às tentativas de isolamento. No entanto, fora dos discursos, a realidade cotidiana é marcada por apagões, dificuldades no transporte e impactos diretos na vida da população. A crise energética deixa de ser um tema técnico e passa a ser um fator social e político de grande sensibilidade. O episódio também reacende debates antigos sobre a eficácia de sanções e bloqueios econômicos. Décadas de estudos indicam que, muitas vezes, essas medidas não produzem mudanças estruturais nos regimes que pretendem pressionar, mas ampliam o sofrimento da população civil e cristalizam posições políticas. Ainda assim, continuam sendo utilizadas por serem instrumentos rápidos, visíveis e de alto impacto simbólico. Enquanto isso, Donald Trump reforça uma imagem já conhecida de sua política externa, imprevisível, direta e disposta a romper convenções. Para seus apoiadores, trata-se de firmeza e clareza. Para crítico, é um jogo arriscado que pode gerar consequências difíceis de controlar. O fato é que cada declaração e cada ordem executiva reverbera muito além das fronteiras dos Estados Unidos. O mundo, mais uma vez, se encontra em um momento de observação atenta. Não há explosões, não há tanques em movimento, mas há decisões que moldam fluxos econômicos, alianças estratégicas e o futuro de milhões de pessoas. E, nesse tabuleiro silencioso, o petróleo, as tarifas e a diplomacia se entrelaçam de forma cada vez mais complexa. Esse cenário permanece em aberto, com desdobramentos que ainda estão longe de serem totalmente compreendidos. O que hoje parece uma ameaça pode amanhã se transformar em confronto comercial direto ou em uma negociação silenciosa nos bastidores. Tudo depende dos próximos movimentos, das respostas internacionais e da capacidade dos atores envolvidos de recalcular rotas antes que o custo político e econômico se torne irreversível. E é exatamente nesse ponto que a história entra em sua fase mais decisiva. A ameaça de tarifas deixa claro que a política internacional atual não se move apenas por discursos ou tratados formais, mas por sinais estratégicos que testam limites, alianças e resistência. Cada país envolvido agora observa não apenas Cuba, mas também a reação da comunidade internacional e a disposição real dos Estados Unidos de levar essa medida até as últimas consequências. Se a ameaça se concretizar, o impacto poderá redefinir rotas comerciais, acelerar rearranjos geopolíticos e reforçar um ambiente global marcado por desconfiança e cautela. Se, por outro lado, a medida permanecer no campo da pressão simbólica, ainda assim já terá cumprido um papel: mostrar que o uso do comércio como instrumento de poder segue no centro da estratégia global das grandes potências. O que fica evidente é que esse episódio não se resume a petróleo ou tarifa. Ele revela como decisões tomadas em poucos gabinetes podem afetar economias inteiras,
financeiras, relações históricas e a vida cotidiana de milhões de pessoas. Em um mundo cada vez mais interconectado, cada movimento gera ondas que se espalham muito além do ponto de origem. E é justamente por isso que entender o contexto, os interesses por trás das decisões e os possíveis desdobramentos é fundamental para não ficar refém apenas das manchetes. Aqui no Líderes em Foco, nosso compromisso é ir além do título, explicar o cenário completo e ajudar você a enxergar o que realmente está em jogo no tabuleiro global. Se esse conteúdo te ajudou a compreender melhor os bastidores da política internacional, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas análises. E, para continuar nessa linha de raciocínio, assista ao próximo vídeo que aparece agora na tela, onde aprofundamos outro movimento decisivo que pode mudar os rumos do cenário mundial.